Influencia a promoção, influencia a praça, influencia preço também, né? Quando a gente fala de mídia social, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando no centro de tudo isso. Tá? O trabalho de mídias sociais hoje está cada vez mais presente dentro da estrutura de uma empresa e, obviamente, isso passa por todas as áreas. Né? E daí, o profissional de mídias sociais deveria estar pensando em negócio, deveria estar pensando no dia a dia da empresa e não só em fazer post no Facebook, e não só atender o consumidor. Né? E muitas vezes a gente vê que não é bem assim que o mercado enxerga e, principalmente, né, não só o profissional que não se enxerga como uma pessoa que deveria estar olhando para negócio, que deveria estar olhando para marketing, mas o próprio mercado na hora de contratar. Né? Eu já passei por contratações onde o cliente fala assim, eu quero um mídia social, a gente fala assim, que ótimo, né? Então vamos pegar alguém. E daí, a ideia do cara contratar é mais ou menos assim. A gente quer alguém para trabalhar. Ótimo, né? Como que vai ser? Vamos contratar alguém competente, né? E daí, no final das contas, ele fala assim, tá bom, então, né? Tipo, eu tenho meu sobrinho que gosta de internet, tipo, e ele vai ser o nosso mídia social. É isso, gente? E deveria ser assim? Não, né? Tipo, ser sobrinho do dono é competência para ser mídia social? Não, né? Às vezes é o fator de seleção, mas não quer dizer que ele é competente, né? A gente vê aí que tipo tem muita gente achando que mídia social é só tipo ficar na internet, né? E olha que eu estou nesse mercado há 10 anos e eu falo assim, todo ano eu falo, vai ser diferente, né? Vai mudar, né? Tá mudando, gente? Não? Putz, então ferrou, né? Vamos ver. Aí, qual que é a ideia, né? Quando a gente está falando desse trabalho de mídias sociais, né, a gente está falando, aí, em geral, de um analista de mídias sociais. Quem é analista aqui? Já diminuiu. Aí um pouquinho, né? Analista de mídia social precisa entender de comportamento do consumidor, gente? Sim. Todos entendem? Todos aqueles colegas de trabalho de vocês olham para isso?
Não, né? Falta algumas coisinhas aí, né? Tipo, o cara tem que entender, tipo, um pouquinho do negócio. Ele tem que entender, tipo, onde está, por exemplo, o consumidor, né? O público-alvo, entender aonde está cada um dos nossos consumidores, onde está realmente quem é importante para a empresa, né? Vira e mexe, eu vejo a gente falando assim, mas eu tenho uma página, ou eu tenho um perfil de Instagram com alguns milhões de seguidores, né? Bom para você, né? Ter 1 milhão de seguidores é métrica de vaidade. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, não é? É bonito para contar no bar, né? É bonito para contar para os amigos, né? Mas se esse cara não fosse o consumidor, se ele realmente não fosse o público online, tipo, não adianta nada, né? Tipo, e muitas vezes a culpa disso é de quem está liderando o trabalho de mídias sociais, sim ou não? Sim, né? Tipo, muitas vezes o cara tipo, vai lá e propõe uma automação, ou ele propõe simplesmente para vamos captar seguidores de qualquer jeito, né? Tipo, parte do problema que a gente tem no mercado é de nós mesmos que trabalhamos com isso no dia a dia. Muitas vezes falando sim para o cliente, não é? Tipo, nem sempre só falar sim resolve. Muitas vezes eu preciso falar não, né? Tipo, falar que, olha, tipo, ter 1 milhão de seguidores não vai adiantar nada, a gente precisa ter consumidor, precisa ter a ver com seu público-alvo. Tipo, falta esse olhar, muitas vezes, de marketing de negócio, de colocar quem deveria estar lá. Né? E, muitas vezes, isso falta porque o próprio analista de mídias sociais, a própria pessoa de mídias sociais, não está olhando para dentro do negócio, né? Tipo, ele não está olhando de dentro para fora, ele não está pensando quem que realmente é o público, quem que é a empresa, quais são as forças daquele local. Muitas vezes ele está mais preocupado com o que está rolando lá, tipo, em todos os grupos de internet, do que realmente saber o que está rolando dentro da empresa. Sim ou não? Tipo, o cara tem uma meta de vida, né? Zerar os ícones de notificação do celular. Né? Mas abrir a intranet da empresa ou ler lá a missão, visão, valores, isso ele não considera como meta de vida. Né? Quem já leu aqui a missão da empresa que trabalha, gente? Olha só, cada vez que eu faço a pergunta vai diminuindo as mãozinhas, né? Vocês acham que isso é importante, gente, para trabalhar com mídias sociais? Então, né, tipo, eu tive mais sim do que mãos levantadas, né? Você já tem uma lição de casa aí para fazer, né? Entender qual que é a proposta que a gente quer, né? Criar um propósito para a empresa quando trabalha com mídias sociais é algo importante e muitas vezes tem que vir de quem está no dia a dia, né? Principalmente quando a gente fala de um cliente pequeno, médio porte, muitas vezes ele sequer, tipo, tem uma estrutura de marketing bem definida, né? Muitas vezes ele não tem um propósito muito coeso lá e quem está no dia a dia tendo lá com o dedo no pulso do consumidor, precisa também, tipo, propor esse tipo de coisa, né? Precisa olhar para o mercado e falar, olha, isso aqui é importante para o nosso consumidor. Né? Cada vez mais a gente fala que a gente está vivendo hoje um mercado com um consumidor chamado prosumer, que é o novo modelo de consumidor. Todo mundo já ouviu falar disso? Não? O termo prosumer se refere ao consumidor digital, né? O consumidor profissional, o consumidor produtor de conteúdo, que é aquele cara que mais do que simplesmente receber informação, ele está interagindo com a empresa, né? É o que provavelmente vocês vão ver ao longo da semana inteira, né? Tipo, falar de marcas querendo dialogar com consumidores, consumidores querendo dialogar com marcas, e esse cara tem um poder enorme, né? Tipo, esse consumidor, muitas vezes, ele vira veículo, muitas vezes ele é o próprio veículo de comunicação que a empresa vai dialogar, né? Tipo, os chamados aí influenciadores digitais. Quem já trabalhou com influenciador aqui? É fácil, gente? Não, né? Trabalhar com influenciador é bem gostoso, né? Tipo, você tem lá, tipo, um monte de celebridades, você fala assim, nossa, que legal, né? Um mercado adorável, né? E daí esse cara tem um poder enorme nas mãos, né? Tipo, e às vezes quando você dá poder para ele, ele faz isso aqui. Texto para Instagram e Face. Né? Pedir para Gra usar o contexto e fazer com suas palavras. Né? Fez direitinho, né? É muito poder, às vezes, sem controle. Né? Isso, quando vai pro ar, é culpa de quem, gente? É só do influenciador? É de quem postou, é de quem aprovou também, não é? E é de quem está, tipo, coordenando as ações de mídias sociais, que deveria estar olhando para esse tipo de coisa não acontecer?
O analista, muitas vezes, quando ele está lá dialogando com o influenciador, né, tipo, cabe a ele também estar lá dando refresh para ver quando o influenciador postou, para torcer para ninguém dar prints, né? Notificação, né? Tem que fazer tudo, ele tem que estar lá, tipo, de olho para ver. Puta, investiu uma grana no influenciador e daí você deixa um negócio desse ir pro ar, né? Tipo, e daí a galera fala assim, nossa, né? Trabalhar com influenciador é glamuroso, né? Tipo, às vezes é melhor trabalhar com a Globo, né? Pelo menos esse tipo de coisa não vai acontecer, né? Vai ter um monte de aprovação ali, né? Isso cabe também ao trabalho do mídia social, cabe também ao trabalho de quem está ali no dia a dia, né? Tipo, muitas vezes eu me deparo no mercado aí com gente perguntando, tipo, eu preciso ser jornalista, eu preciso ser publicitário, né? Tipo, para fazer aquilo não precisa ser nada, né? Se for para fazer direito, né? Tipo, se for para fazer certinho, tudo mais, tal. Tipo, eu já trabalhei com gente formada em letras, em biologia, em engenharia, né? Já trabalhei com veterinário, tipo, todos eles trabalhando com mídia social e sendo ótimos profissionais. Tipo, muitas vezes você vai trabalhar com uma conta mais técnica, né? Já trabalhei com cliente de agro. Puta, pegar um cara lá que era blogueiro de agro, depois virou mídia social, tipo, vai ser melhor para produzir conteúdo do que pegar um cara que nunca ouviu falar de agro, né? Tipo, preciso trabalhar com o mercado médico, preciso trabalhar com o mercado de engenharia, trabalhar com um produtor de conteúdo, tipo, mais focado, e hoje tem um monte de gente migrando de mercado, pode ser mais interessante, às vezes, do que quem, tipo, tem uma formação padrão lá de jornalismo, comunicação, publicidade, marketing e coisas do tipo, né? Para quem é de comunicação, né? Eu sou formado em publicidade, tem uma pós em marketing, o que ajuda, né, é que você já sai com alguns skills ali, tipo, um certo treinamento, se você fez direitinho aqueles 4 anos, né? Se você fez o seu TCC certinho, né? TCC é truco, cerveja e cachaça, não é? Normalmente é assim que a gente passa os 4 anos da faculdade, né? Mas quem fez, aproveitou um pouco mais, né? Tipo, você consegue ter ali, tipo, um pouquinho mais de base, né? Quando a gente fala hoje, tipo, de um trabalho dentro das mídias sociais, tipo, a gente não está muito desconectado de todas as bases da comunicação, do marketing e tudo mais. Sim ou não? Comecei mostrando lá os 4 Ps, que tem pelo menos 50 anos ali, tipo, e daí o pessoal fala assim, não, morreu, né? Tipo, não dá mais certo, né? Se não desse mais certo, a gente não tinha aí o marketing funcionando e Kotler dando palestra todo dia, né? Mesma lógica, né? Tipo, que você vai falar assim, preciso falar com o influenciador. Se você pegar a bibliografia da década de 40, lá, de quem trabalhou com relações públicas, a lógica é muito semelhante, né? Só mudou o veículo, mudou o tipo de influenciador, né? Se eu vou falar de produção de conteúdo, quem estudou jornalismo viu lá planejamento editorial, né? Quem sabe o que é planejamento editorial aqui, gente? Vocês fazem? Sim, né? Tipo, base do jornalismo lá que a gente usa para mídia social, né? E muitas vezes eu me deparo com assessoria de imprensa, quando eu vou dar consultoria, os caras fazem planejamento editorial pro cliente de revista, faz planejamento editorial pro cliente de assessoria e não faz para mídia social. Tipo, tem coisa errada. Aí o cara está deixando de ter a oportunidade do que a gente tem na base do mercado ali. Lidar um pouco com as bases do mercado provavelmente vai ser bem importante, né? Tipo, hoje a gente tem aí, tipo, um monte de profissão surgindo, né? Um monte de gente cada vez mais entrando no mercado, todo dia nasce um cargo novo, todo dia nasce uma área nova dentro da agência, sim ou não? Você vai ver o cara que trabalha com você do mesmo lado, do seu lado ali, tipo, e ele tem o mesmo cargo que você olha no LinkedIn dele lá, tipo, parece que ele é de outro planeta, não é? O raio gourmetizador no LinkedIn dele lá, tipo, teve pelo menos uma meia dúzia de growth, alguma coisa, né? Tipo, 3 ou 4 termos em inglês, e daí você fala assim, puta, o cara é diferente, né? Às vezes ele está fazendo a mesma coisa que você. O grande ponto aí é como que você se posiciona, né? E principalmente entender para onde que você vai caminhar nessa lógica, né? Quando a gente está falando tecnologia, né? Às vezes ela ajuda, às vezes ela não tanto. Quando a gente fala hoje das profissões que vão rolar aí nos próximos 10 anos, 70% delas ainda não foram inventadas, né? E todo dia nasce uma nova ali, né? A gente também está se reinventando. Pensar nesse tipo de coisa vai ser importante para o crescimento profissional de vocês e principalmente para o crescimento do mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de algumas profissões do futuro aí, tipo,
pensando em profissões que estão relacionadamente ligadas ao nosso mercado ou coisas que estão de uma maneira bem inusitada aí, né? Especialista em novas tecnologias, né? Tipo, vlogger hoje é profissão, assim como o cara lá, tipo, youtuber, né? Instagrammer, né? Cada rede social cria um novo Snapchatter, né? Cria um novo profissional ali, né? Tipo, medialogista, né? Tipo, blogueiros corporativos, especialista em mobile, design de games, né? Cada uma dessas coisas vai impactar, tipo, cada vez mais o nosso mercado e vai impactar também a profissão do mídia social, né? Tipo, hoje já tem um monte de gente aí trabalhando com treinamento online, tipo, e logo mais vai ter formação, né? Já tem formação para influenciadores. Vocês viram rolando isso? Né? Pós-graduação para ser, tipo, influenciador digital, né? É. Não sei o que tem no curso, mas provavelmente deve ser bem interessante. Tá? Qual que é a grande questão aí, né? Tipo, tecnologia tem a ver com o dia a dia de todos vocês e provavelmente vai entrar cada vez mais, né? Não dá mais para falar assim, eu vou trabalhar com mídias sociais e não vou olhar para a tecnologia como algo de evolução, um fator de evolução. Né? Tipo, eu tenho que entender tudo que está rolando. Né? Tipo, cada vez mais se fala de análise de dados, né? Cada vez mais se fala das mudanças aí do mercado e a gente tem que estar bem próximo disso, né? Todo dia surge uma ferramenta nova, todo dia surge uma tecnologia nova, né? Quem foi que aprendeu alguma coisa nova aí, tipo, nos últimos 6 meses, que são de tecnologia, ferramenta, coisas do tipo? Menos também, né, gente? Esse mercado, né, porque tem tanta mudança assim, né? Tipo, até os cargos têm mudado bastante, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso lá, tipo, em 2006, a gente tinha basicamente um cargo, né? Que era o analista de mídias sociais. Hoje esse cargo está quase em extinção, sim ou não? Sim, né? Quando a gente fala de grandes estruturas, hoje já é difícil a gente ter um analista de mídias sociais, né? Tipo, o analista é praticamente um cargo transitório. Logo mais a gente vai ver que boa parte das estruturas mais complexas vão precisar de profissionais com outras skills, né? E cada vez mais especialistas ali. Se fala muito hoje do crescimento da carreira em T, né, onde você é especialista numa área, mas sabe um pouquinho de cada coisa. Né? Esses são alguns dos principais desdobramentos que a gente tem hoje no mercado. Todo mundo conhece todos, gente? Sim? Tem alguém aí que é Community Manager? Já diminuiu. Quem trabalha com monitoramento e social listing? Menos. Produtor de conteúdo? Quem faz tudo junto e misturado? Mas não é só uma questão do Brasil, né? Eu acho que tem uma questão tipo de amadurecimento do mercado, né? Tem uma questão de tendência, né? Uma empresa que tem lá tipo mídia social, né? Esse cara vai fazer tudo. Né? Na hora que você tem uma estrutura com 3, 4, 5, 10 pessoas, né? Não faz sentido você ter todo mundo fazendo tudo, né? Tipo, Henry Ford ensinou pra gente lá que cada um apertar um parafuso é melhor, né? Tipo, hoje, por exemplo, quando eu vou dar consultoria, muitas vezes eu me deparo com estruturas de agência, né, para melhorar a performance, onde tem 3 analistas, né, atendendo tipo 3 ou 4 contas ali. Muitas vezes quando a gente divide, né, bota um cara só para produzir conteúdo, né, um outro só para fazer community manager, um outro só para tratar com métricas, provavelmente eu vou ter melhoria de performance. Né? Por que o mercado mudou, né, e se desdobrou? Essas skills são iguais, são os mesmos seres humanos que vão se dar super bem produzindo conteúdo, vão se dar super bem fazendo análise de métrica, gente? Não, né? Normalmente são aptidões diferentes ali, né? Tipo, são mudanças que depende um pouco da característica do profissional, né? Tipo, tem empresas que levam isso razoavelmente a sério e têm desdobrado isso de uma maneira bem interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de social listening, né? Tem algumas empresas que têm equipes pequenas, como essa daqui. Estou sendo irônico, obviamente, com o pequeno aí, mas esse é o departamento de monitoramento da Nestlé, só para fazer monitoramento de mídias sociais. Parece a Liga da Justiça, né? A grande questão, né? Alguém trabalha numa estrutura como essa, gente? Sim? Tá. Né? Vocês só fazem isso.
Muito bom, né? Tipo, é mais ou menos assim a estrutura de vocês lá? Ah, então, quando a gente fala de uma empresa, às vezes, um pouco menor, né, que ainda não tem dando investimento, tipo, uma estrutura como essa é difícil. Tá? O grande ponto é que quando eu tenho uma especificidade como essa, né, eu consigo tipo, ter acesso a esse tipo de informação, né, tipo, e ter gente focada, normalmente eu tenho mais chance de ter novas oportunidades. Né? Provavelmente alguns de vocês já viram esse case. Vocês já viram o case do Lolo, gente? Sim, não. Lolo foi um chocolate que era vendido no Brasil até 1992, pela Nestlé, e daí ele deixou de ser comercializado no Brasil em 92 por causa de um alinhamento global de marca. Ele passou a se chamar Milk Bar. Ao longo dos anos, a Nestlé começou a perder mercado com o Milk Bar, e daí eles falaram assim, puta, tem alguma coisa errada, né? Fazendo um monitoramento de mídias sociais, eles viram que tinha mais gente falando da marca que estava fora de mercado, que era o Lolo, do que falando de Milk Bar. Tá? E daí, tipo, tem coisa errada, né? Eu estou com um produto fora de mercado que tem mais gente falando bem do que o produto que está descontinuado. Então, tipo, puta, o que a gente vai fazer? Eles começaram a analisar... Hã? Tipo, como todo produto, né, tipo, ao longo de 20 anos, ele tem pequenas mudanças, né, tipo, os caras aumentam a gordura, aumentam o açúcar, diminuem o chocolate, né, tipo, mas nada grave, assim, né. Assim como o McDonald's de 20 anos não é igual o de agora, né, tipo, agora, essa semana tá todo mundo falando de McDonald's, né, vocês assistiram o filme, gente? Fome de Poder? Sim, assistiu? Quem não assistiu, assistam. Né? Uma lição bacana sobre branding lá. E daí, tipo, como todo produto, ao longo de 20 anos, ele realmente muda, mas não foi uma mudança drástica. Né? O grande ponto foi a mudança de marca, e daí a Nestlé monitorando viu que, tipo, em algumas capitais tinha um volume muito grande de gente falando e falando bem, falando com saudosismo, e ele falou, puta, vamos tentar trazer esse produto de volta para o mercado, né? Aproveitar todo esse insight que a gente tem de monitoramento, né? Aproveitar toda essa estrutura de equipe para relançar o produto. Fizeram um relançamento de maneira sazonal, foi um recorde de vendas. Eles lançaram em seguida um ovo de Páscoa, que foi um dos ovos de Páscoa mais vendidos dos últimos anos, aí, tipo, e todas essas informações vindo de mídia social, e daí, com essa informação, tipo, Lolo voltou para o mercado e é um dos poucos países que tem Lolo e não tem mais Milk Bar. Eles conseguiram trazer um produto de volta para o mercado com a informação de mídias sociais, né? Tipo, fazer bem feito, né? Fazer direito, tipo, e obviamente para isso eu preciso ter uma equipe de mídias sociais que seja focada, que seja buscando realmente resolver problemas de negócio, né? Mídia social passa a ser mais do que simplesmente post no Facebook, né? Tipo, mais do que simplesmente resolver problemas e sim criar ativos para a marca. Esse mesmo insight fez com que esse chocolate voltasse na Páscoa desse ano. Vocês viram isso? Sim, né? Chocolate surpresa voltou para o mercado nacional e daí eles inverteram a estratégia, trouxeram primeiro o ovo de Páscoa para depois trazer o chocolate, e o insight veio do monitoramento de mídias sociais. Né? Eles não fizeram primeiro o chocolate, porque o chocolate surpresa era aquele que a gente tinha um card cheio de bichinhos. Vocês lembram disso? Que a gente comia em volta do chocolate, ficava guardando o card engordurado lá, né? E daí o problema é que aquele card era muito valioso na década de 80 e 90, né? Tipo, hoje em dia, tudo que está escrito no card vai estar na Wikipedia, né? Então, tipo, a gente vai precisar de um card mais bacana ali, provavelmente algo em realidade aumentada, meio Yu-Gi-Oh!, meio Pokémon GO e algo do tipo. Tá? Mas a grande ponto aí é que mídia social, tipo, mudando a forma de olhar para o mercado, né? Uma outra questão, né, é quando a gente fala de conteúdo, né? Quem se propõe a trabalhar com conteúdo, muitas vezes, o cara fala assim, tipo, eu gosto de escrever, né, quero trabalhar com conteúdo. Ou às vezes, tipo, ele, por falta de escolha mesmo, ele cai trabalhando com conteúdo. Aí daí você fala, o cara vai lá e fala assim, nossa, eu produzo conteúdo que não sei o quê, manjo muito de conteúdo. Tipo, sei de todos os memes que tá rolando. É isso, gente, trabalhar com conteúdo? É o que a gente vê às vezes? Tipo, o cara acha que produzir o meme do momento, né? Tipo, é o melhor conteúdo da história, né? Tipo, toda semana eu vejo pelo menos 3 ou 4, tipo, posts falando assim, nossa, tal marca lacrou, né, sei lá o quê, porque ela foi lá e fez um meme. Daí eu me pergunto às vezes, tipo, tá, mas o que isso tem a ver com a marca, né? O que isso tem a ver com o negócio, né? Quanto mais eles venderam por causa disso?
Ou, né, por que eles estão falando desse negócio, né? Tipo, aqui, um caso que provavelmente alguém estava muito feliz lá, tipo, falando assim, nossa, vamos surfar na onda, né? Vamos fazer direitinho, vamos dialogar com o que está rolando, o que está bombando, né? Aí, da NET, narrando um jogo entre Corinthians e São Paulo, e daí, tipo, pegando a brincadeirinha lá do poderia ser um chocolate no time do coração, né? Que tipo, deu um chocolate em tal time, ou deu um sacode. Poderia ser da NET, mas foi um chocolate no seu time do coração. Né? Da NET, que não era patrocinadora, tipo, não tinha nada a ver com futebol, lá fez um post em pró-Corinthians, né? No dia seguinte, pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos com um post equivocado publicado hoje aqui na página da marca. Eu queria entender o que quer dizer esse equivocado, né? Porque alguém foi lá, tipo, publicou o post, né? Fez uma arte. Aí, se fosse um texto errado, né? Um erro de digitação, você até entende, né? Que é equivocado. Mas esse equívoco foi meio grande, sim ou não? Tipo... E daí, provavelmente, foi algum especialista lá, tipo, alguém que é mega produtor de conteúdo lá, que manja tudo dos memes, né? E daí, reação do público, né? Eu não sei os outros São Paulinos, mas eu nunca mais compro um da NET na vida. Acho que vocês vão perder muitos clientes, são só 18 milhões de São Paulinos. Muitas vezes, apenas um conteúdo, né? Tipo, publicado na mídia social, né, um conteúdo que foi lá para o Facebook, impacta diretamente o negócio. Tipo, impacta muito todas as partes do marketing. Né? Tipo, conteúdo, você está dialogando com o público. Essa é a ideia, sim ou não? O cara que está lá produzindo conteúdo, ele não está produzindo conteúdo porque é legal, porque tipo, tá bombando, porque vai lacrar no grupo X ou tipo, na página Y. Né? Ele deveria estar pensando o quanto mais ele vai vender, o quanto mais de recall de marca ele vai ter, né? O quanto que aquilo vai realmente comunicar com o consumidor. E daí, por causa desse tipo de coisa, às vezes a gente vê que uma outra como essa daqui. Né? Vocês viram essa daí, gente? Provavelmente alguém que teve uma grande sacada também. Né? Tipo, imagina todo mundo lambendo a tela lá do celular, né? Lambendo a tela do monitor lá, né? Sem contar que com esse close aqui, vocês imaginam as piadas que teve, né, gente? Faltou o bom senso aí, né? Que não vem de fábrica. Muitas vezes nessa questão, né, tipo, o problema, né, tipo, causado na mídia social ou fora dele precisa ser resolvido, né? Tipo, e daí cabe ao community manager que, tipo, dependendo da marca com que ele trabalha, tipo, invariavelmente ele vai ter que fazer saque, né? Quando você trabalha com uma marca bacana, super descolada lá, o trabalho de community manager é super leve, né? Você responde um post daqui, faz uma brincadeirinha dali, né? Tipo, pena que não tem 18 mil vagas no Netflix, né? Tipo, então, muitas vezes você vai ter que, tipo, falar lá por que o produto não chegou, por que alguém errou e tudo mais. E daí o saque é inevitável, né? Ainda mais quando, tipo, ele nasce dentro de um problema da mídia social. Ou pela questão de, tipo, temos que comunicar ao consumidor, temos que dialogar com ele, né? Tipo, precisa-se de agilidade. Todo mundo fala que saque tem que ser ágil, né? Que dialogar com o consumidor tem que ser super rápido. E daí neguinho sai postando coisas assim. Sem dúvida nenhuma, precisava comunicar aos eleitores do deputado Jorge Federal. Né? Nessa manhã, após sentir forte dor no peito, o vereador Jorge Federal foi socorrido para o Hospital Pronto Lindo e fará exames de cateterismo. Né? A agilidade aí seria extremamente importante, mas talvez desse para escolher uma foto melhor. Né? E daí, óbvio que a culpa é sempre do estagiário. Né? Estagiário de comunicação está fazendo certo, né? Com S, né? É culpa do estagiário, gente? Não, né? A culpa normalmente é de quem aprova, né? Mas talvez quem aprovasse ali não tivesse uma condição de aprovar, né? Então esse, às vezes, até passa. Né? O ponto é que muitas vezes, rapaziada, né? Tipo, a gente vai comprar uma catuaba aqui. Pode ser até pior. Cadê o áudio? Agora sumiu o negócio. Deixa eu filmar daqui. Vocês viram isso aí? Olha aqui. Acho que é só essa que tá aí. Tá pegando lá dentro? Olha aqui andando lá dentro. Que nojo. Ó. Se liga. Vamos abrir ela agora. Mano, dá pra ver? Dá pra ver, gente. Não tome mais catuaba. Mas o resto tá suave. Olha lá dentro, ó. Tá vendo essas bolinhas pretas? Branca. Aqui, ó.
Pode ver que não é sujeira, ó. É lá dentro. Cara, Ó, açaí. ó lá dentro. Você não falou que gostava de açaí, agora vem puro aí. Mas é sério, não... tem nessa daqui? Deixa eu ver. Tem todas, tá em todas. Não tá Sabrina. em todas. Tá, sim, Tá em todas. Tá em todas. Olha aqui, tá em todas. Tá em todas. Tá em todas. Você é louco, nunca mais vou beber catuaba na minha vida. Tá em todas, olha Que aqui. nojo. Dá pra ver Não, que tem umas aqui coisinhas isso mesmo. flutuando? Tem, não, Não, olha aqui, não, olha é aqui. aqui. Eu tô vendo. Tem todas mesmo? Tem todas. Aqui, ó. Olha ali. Calma aí, tô filmando tudo errado. Olha a larvinha lá. Aqui, ó. Credo, mano. Que nojo. Vocês viram isso, gente? Sim, não, alguns, né? Tipo, o João, que tava fazendo o vídeo, é um influenciador digital, né? Tipo, foi o primeiro brasileiro a ter 1 milhão de seguidores no Vine. Vocês lembram do Vine, gente? Morreu, né? Como boa parte das redes aí que tentam bater de frente com o Facebook, né? Coitados. E daí o João tem um canal de YouTube, tem uma página de Facebook, ele fez um post de dentro do mercado, né? Fez esse vídeo falando que a catuaba estava com algumas larvas dentro da garrafa. E daí a agilidade foi crucial, né? Tipo, os caras viram esse post, né? Responderam o João de uma maneira extremamente ágil, falando que era impossível ter larvas dentro da garrafa e chamaram o João para conhecer o processo produtivo da fábrica. Responderam isso em menos de 24 horas, fizeram um vídeo explicando para o João que ele só tinha que chacoalhar a garrafa, e a reação do público foi: eu encontro larva há uns 9, 10 anos, no mínimo, dentro das garrafas. Também quero ir na fábrica. E daí, né, não só a agilidade, que foi fantástica, né, ao fazer o vídeo, como o Community Manager também suou, né, ficou lá, tipo, 48 horas respondendo todos os posts, né, e respondendo desse jeito, né. Conhece essa história, viu, danada? Ou, isso é real, minha gente, casada com a catuaba selvagem, sério, coraçõezinhos, né. Ou, não, vou ter que analisar essas larvas agora. A resposta era: aguardando o seu diagnóstico. Tipo, nesse caso, né, tipo, a agilidade é louvável, né, e foi muito bem feito. Tipo, os caras estavam realmente resolvendo um problema. A catuaba selvagem passou por isso no começo do ano, no período pré-carnaval. Imagina o quanto que isso não seria de um problema para a marca se alguém não estivesse lá monitorando, né, fazendo social listening, principalmente, né, fazendo o trabalho de community manager bem feito. Né? O trabalho de community manager acabou realmente pegando todas as pedras lá, né, e construindo o castelo, né, para usar todos os clichês possíveis, né, ou pegando os limões para transformar em limonada. Né? Eles realmente resolveram um problema que poderia ser muito grave para a marca. Tipo, quando a gente fala de risco, né, gestão de risco, esse é um caso sério. Imagina aí o quanto que os caras não iam perder de venda no período pré-carnaval. Tinha acabado de lançar a nova marca ali, né, o novo produto. Então estava todo mundo experimentando, conhecendo ali, tipo, e daí o cara descobre que é tipo uma mistura de açaí com tequila, né, porque já vem com a larva lá dentro, né, tipo, essa provavelmente seria uma das piadas, né, tipo, no carnaval, tipo, se os caras não tivessem respondido, provavelmente ia ter gente fantasiado de larva da catuaba, né. Os caras conseguiram resolver isso com uma enorme agilidade, fazendo um bom trabalho. Né? Quando a gente fala de um bom trabalho de saque hoje, o mercado nacional entende, né, tipo, essa foi uma pesquisa da revista Consumidor Moderno, que a gente precisa aí responder o público no Twitter, né, de 5 minutos a 2 horas e resolver o cara em 24 horas, né, no Facebook de 30 minutos a 6 horas, né, e tentar encaminhar a solução em 24 horas. Né? Os caras fizeram a lição de casa direitinho ali. Para quem trabalha com isso, o que vocês acham desse prazo aí, gente? É bom? Satisfatório? E como consumidor, é satisfatório? Não, né? Tipo, o que a gente tem de mercado não necessariamente é o que a gente consegue executar também, né? Mas se a gente for pensar que em 24 horas, né, num caso como eles, produziram o vídeo, responderam e realmente tiraram uma cisma do consumidor, isso já é fantástico. Tá? Muitas vezes só essa agilidade não responde, ou às vezes a agilidade nem é o fator crucial, né? Tipo, muitas vezes quem está à frente do trabalho de community manager precisa de um toque a mais, tá? Como nesse caso aqui, talvez alguns tenham visto. O cara foi lá, mandou uma mensagem, né, para a prefeitura, né? Óbvio que mensagens para a prefeitura são sempre polêmicas ali, né? Tipo, olá, boa tarde. Estava hoje por volta das 10 da manhã passando ali no viaduto da Bezerra, que dá para Henrique Jorge, e avistei 2 dementadores. Isso mesmo. Fiquei super nervoso porque, como estava dirigindo, não poderia usar minha varia. Gostaria de receber esclarecimentos de por que eles estavam ali e não em Azkaban. Obrigado.
Tipo, todo mundo assistiu Harry Potter aí, gente? Né? Tipo, tem spoilers ali, né? A Prefeitura de Fortaleza foi lá e respondeu, né? Eduardo, na verdade, após a batalha de Hogwarts, Azkaban não emprega mais dementadores como guardas da prisão. E, de fato, é possível ver um ou outro dementador pela cidade, vistos que eles se alimentam da alegria das pessoas. E Fortaleza é uma cidade muito alegre. Recomendamos que treine bem o seu espectro patrono e, caso aviste um desses seres, use o feitiço sem moderação. Esse é um caso que talvez a prefeitura nem precisasse responder, né? O social media poderia ir lá e dar um arquivar ali, né? Ignorar, tipo, como marcar lá no monitoramento como troll ou coisa do tipo. Né? Só que a resposta, obviamente, tipo, gerou uma afinidade muito maior com a prefeitura, né? Tipo, vira case, eu já vi outros colegas apresentando esse tipo de coisa e a própria prefeitura já falando sobre isso, né? Tipo, esse é o tipo de coisa que o community manager precisa ter na veia, né, cara? Às vezes é mais do que agilidade, né? Conseguir saber quando merece uma resposta ou não. Agilidade aqui nem foi o fator-chave. Tipo, a mensagem foi no dia 21, eles responderam no dia 24. Né? Era um feriadão, então estava dentro da policy do que eles tinham como regra ali para responder, né? Que era dentro 24 horas dentro dos dias comerciais. No caso do feriadão, deu tempo de o cara ler todos os livros, assistir todos os filmes, né? Para depois ele responder, mas tipo, resolveu o problema ali. Né? Tipo, e essa ainda é uma parte fácil quando a gente fala desse mercado aí, porque tipo, boa parte das pessoas, né, acham que tem bom humor ou conseguem trabalhar com bom humor. O problema é quando a gente olha tipo, para outras áreas do trabalho de mídias sociais, né, como a parte de métricas. E daí a coisa começa a ficar séria. Né? O pessoal tipo, vai fazer comunicação, né, porque nunca mais quer ver número, não é isso, gente? E daí tem que fazer relatório, né? Aí você fala assim, e agora? Fudeu, né? Ou para entender um pouquinho de métrica básica, né? Tipo, tem uma frasezinha que eu gosto bastante que dá para dar um nó na cabeça da galera, né? Tipo, nem tudo que conta pode ser mensurado e nem tudo que pode ser mensurado conta. Faz sentido isso aí, gente? Isso eu acho que resume bastante aqueles relatórios de 120 slides, sabe? Que o cara quer colocar tudo dentro do relatório e tipo, metade daquelas coisas não serve para nada. Né? Tipo, ele saiu dando print em todas as telas do Google Analytics, né? Ele saiu dando um print em todos os links do Facebook lá, tipo, pegou 180 posts do mês e falou assim, melhores posts. Né? Cara, não é isso. Né? Deveria estar focado no objetivo do cliente. Né? Deveria ter um mínimo de entendimento ali de mercado, mínimo de entendimento de números, né? Tipo, quando a gente fala hoje no mercado, muita gente gosta de falar de ROI, né? Ou de ROAS. Tipo, vocês já ouviram falar de ROI, gente? Vocês calculam ROI para o cliente? Sim. Vocês já ouviram falar de Excel? Já, esse deveria ser um amigo mais importante do que o ROI para vocês. Né? Tipo, cara que trabalha com mídias sociais e tipo, não gosta de Excel, provavelmente tem alguma coisa errada ali. Né? Até produtor de conteúdo deveria gostar de Excel. Sim ou não? Né? Tipo, vocês gostam? Né? Aprendi a gostar. Né? Tipo, eu costumo dizer que tipo, o cara que realmente está focado em trabalhar com métricas, né, tipo, é aquele cara que tipo, ele senta o dia inteiro na frente do Excel e sai de lá feliz. Né? E tem gente assim, por incrível que pareça. Esse cara tipo, tem que estar pensando tipo, em não só em Excel, não só em ROI, mas também o que fazer com tudo isso. Né? Tipo, entender um pouquinho de como que ele pode representar informação. Né? Tipo, você sabia que cada gráfico tem um motivo para ele existir? Sim, né? Daí a pessoa vai lá e coloca gráfico de pizza para tudo, né? Coloca gráfico de linha para tudo. Sai juntando e fala assim, por que você usou esse gráfico? Porque eu achei bonito. Tipo, e às vezes não é só tipo, saber usar o gráfico certo, né? Tipo, às vezes ter um pouquinho de senso estético já ajuda bastante. Esse é um clássico quando a gente fala de métricas. Ficou melhor? Antes e depois. Vocês já viram antes desses, gente?
Vocês já fizeram um desse? Quem já fez está com vergonha de levantar a mão? Tipo, assim, vou colocar gráfico em 3D, né? Tipo, que vai ficar beleza, né? Tipo, para quem? E daí, tipo, o grande ponto, né? Tá bom, tipo, eu sei que, tipo, tem tudo isso aí, né? Mas o ponto, o que você está fazendo no mercado para, tipo, conseguir realmente se posicionar? O que você está fazendo para criar diferencial, né? Tipo, às vezes a gente até vê, tipo, gente que está pensando em se especializar, tipo, quem está pensando, tipo, em melhorar o caminho do mercado, só que, tipo, muitas vezes ele está fazendo pouco ou não está fazendo nada, né? Tipo, o que você faz, tipo, para crescer? Eu vou para o meu trabalho todo dia e entrego o que eu sou pago, né? Então, talvez você vai continuar no mesmo lugar, né, durante um tempinho. Você deveria estar, tipo, entregando mais, né, tipo, e se movimentando. E daí, tipo, uma frasezinha que eu gosto bastante, que diz que todos nós somos responsáveis aí, tipo, pelo caminho que a gente trilha, né? Nós somos biógrafos não oficiais de nós mesmos ali. E às vezes, tipo, só pensar nisso, né, que você é responsável total pelo seu futuro ali, tipo, já muda algumas coisas aí, tipo, no posicionamento do profissional, né? Tipo, pensar que, tipo, o que você está fazendo no mercado, né? Como você está se posicionando digitalmente, né? Tipo, se eu der um Google no seu nome, eu vou achar você, né? Tipo, provavelmente alguém já teve que fazer contratação aqui? Vocês procuraram o nome do profissional no Google, gente? Sim? Vocês acham que quando as pessoas vão contratar vocês, elas procuram? Certamente, né? Tipo, não só no Google, né? Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, né? Tipo, em todo lugar. Tipo, pensar aí, tipo, em planejar a sua trajetória profissional, né? Tipo, pensar aí, tipo, com um planejamento, provavelmente vai ajudar bastante. A gente planeja bastante para nossa empresa, para o nosso cliente, e às vezes a gente deixa de planejar para a gente, né? Tipo, pensa aí como, o que você quer ser daqui 5, 10, 15 anos, tipo, o que você está fazendo para construir esse caminho aí, né? Tipo, hoje eu sou um analista de mídias sociais, mas daqui, tipo, a 3, 4, 5 anos, provavelmente eu não vou ser um analista, eu vou precisar ser alguma outra coisa, eu vou precisar me especializar, ou vou virar um gestor aí, tipo, né? Para onde eu quero trilhar, né? Se eu quero, tipo, trabalhar com conteúdo, eu vou precisar cada vez mais entender, tipo, de contar histórias. Se eu quero trabalhar com métricas, eu vou ter que ser o cara dos números, né? Se eu quero trabalhar com social listening, eu preciso, tipo, pensar em comportamento do consumidor, eu preciso pensar em entendimento, né? Tipo, costumo dizer que o que a gente tem de mais importante aí é a nossa marca pessoal ali, tipo, é o nosso maior patrimônio, né? Tipo, e daí o que você está fazendo para gerir esse seu patrimônio, né? Pense nisso, que isso provavelmente vai ajudar você aí na sua trajetória profissional, né? Daí você fala assim, tá bom, mas e aí, né? Tipo, e se eu estou começando, né? Tipo, tenho pouco tempo no mercado, o que eu posso fazer para me destacar? Acho que tem algumas coisas que podem ajudar bastante para quem está começando. Tipo, ser participativo. Eventos como esse ajudam bastante, mas participar, tipo, de grupo, participar de discussões, né? Tipo, ir em eventos como Meetup. Vocês conhecem Meetup, gente? Sim? Não? Meetup. Deem um Google lá, tem um aplicativo de celular, toda semana tem, tipo, evento rolando que você pode tanto visualizar o evento como ser palestrante, pode falar de algo, mostrar um case, tipo, tem evento rolando todo dia quase em São Paulo. Esse tipo de coisa ajuda bastante. Expor o seu ponto de vista ali, conseguir, tipo, trabalhar de uma maneira ética e dialogar com essas pessoas, né? Ser autêntico, mostrar o seu diferencial, tanto dentro do mercado, dentro do local onde você está profissionalmente, dentro da sua empresa, quanto para o resto do mercado. E algumas coisas que é mais do que simplesmente, né, tipo, trabalhar, mais do que simplesmente fazer o dia a dia, né? Vocês já estão aí fazendo algo bacana, que é participar de um evento como esse. Mas outras atividades complementares eu acho que pode ajudar muito, né? Boa parte das pessoas que eu conheço, tipo, que chegaram em um local bacana nos últimos anos aí, tipo, tiveram ou têm algum projeto pessoal, que é uma chance da gente poder inovar, é uma chance de você experimentar. Essa é uma pesquisa do Trampos. Todo mundo conhece Trampos, gente? Sim, né? Tipo, o Trampos todo ano solta uma pesquisa como essa. 50% dos profissionais que trabalham com mídias sociais, tipo, fazem lá, tipo, algum trabalho próprio ou fez alguma coisa. Uma outra coisa bacana, né? Trabalho voluntário, né? Também é algo que ajuda bastante a gente ter algumas cases bacanas, algumas formas de mostrar o nosso trabalho ali. Tipo, tem um site muito legal chamado Atados. Vocês já ouviram falar? Alguém já entrou lá? Sim, né? O Atados tem
lá um banco de instituições que precisam de profissionais para fazer trabalho voluntário, que pode ser desde pintar um muro até fazer um trabalho de mídias sociais. Eu fiz uma busca aqui em São Paulo para mídias sociais, tipo, essas são algumas instituições que estavam precisando. Tipo, hoje qualquer ONG, qualquer fundação, qualquer projeto precisa tipo, de gerir uma página de Facebook, precisa gerir o Instagram e principalmente precisa de estratégia, né? De boa parte deles estão lá só apertando o botão. Tipo, fazer parte de um projeto como esse, além tipo, de agregar valor profissional, também é uma chance de você experimentar, né? Tipo, fazer algo diferente do que está no seu dia a dia é uma maneira interessante aí para te posicionar na carreira. E, né? Ser relevante, eu acho que é o grande ponto aí, né? Tipo, cada vez mais se fala de relevância no mercado, só que tem gente que acha que relevância, tipo, é qualquer coisa, né? É ter 1 milhão de seguidores lá, né? Tipo, mas não é só isso, né? Tipo, é ser lembrado, né? Tipo, é ser importante ali para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa bacana ali, né? E daí, opa, volta aqui. Muitos de vocês fazem isso para o cliente e às vezes a gente não faz para nós mesmos, né? Tipo, fazer o trabalho de RP, né? Tipo, passar no corredor e trocar um cartão, falar com as pessoas, né? Tipo, atender o telefone ou ligar para alguém, né? Tipo, não pensar que o coleguinha de trabalho tipo, é um inimigo, né? Não pensar que aquela pessoa que tipo tá no corredor é concorrente, né, cara? Hoje pode ser que ele seja um concorrente direto, daqui a pouco ele pode ser o seu contratante, ou ele pode ser um parceiro. Acho que é pensar que é um ser humano ali que pode ser algo bacana, né? E principalmente, né, saber que independente do que você faça, né, tipo, não é sair falando na internet, né, ou simplesmente sair falando porque eu quero ser relevante, então eu vou falar tudo que vier na telha, né? E daí a gente vê às vezes nessa ideia de sair falando, tipo, um casezinho antigo, mas eu acho que vale a pena, né? Felipe, repórter da National Geographic, lá falando que a Veja estava sendo racista, né? Falando dos índios da Bolívia lá e tudo mais. E daí, tipo, o cara que postou na internet teve um probleminha considerável. O cara, repórter da National Geographic, estava falando simplesmente de uma empresa do mesmo grupo, né? Que se pá, ele tromba as pessoas no elevador, né? Tipo, cruza o corredor. E daí ele achou que não tinha nada, né? Tipo, o problema estava no Twitter, né? Tipo, sonhos e projetos desmancharam-se no ar virtual. Né? O problema está na mídia social aí, gente? Não, né? Tipo, tá no bom senso, né? Bom senso não é algo que vem de fábrica. Né? Tipo, e daí às vezes falta. Né? Eu já vi profissional perder, tipo, e daí tem discussões se isso é certo ou errado, mas eu vejo que é uma questão aí, tipo, de o cara perder uma vaga por causa da postura dele em determinado grupo, ou porque ele sai falando. Né? Tipo, óbvio que talvez aquele reflexo do que ele postou ali não seja o dia a dia do cara, mas querendo ou não, é esse ser humano aí que você vai conviver, né? É esse ser humano que vai estar atendendo a marca do seu cliente lá e, tipo, quem sabe, tipo, se você como profissional fala assim de uma marca do grupo, o que você não pode falar do seu próprio cliente? Tipo, então, eu acho que um ponto também importante é ser ético, né? Tipo, não fale o que você não falaria pessoalmente ali, tipo, na internet. Eu já vi, tipo, gente sendo lá, tipo, o grande defensor de marcas, de causa, né? O ativista de sofá lá, tipo, brigando pra caramba, tipo, no grupo de Facebook, daí você tromba o cara e fala assim, e aquele negócio que você falou? Daí ele, tipo, cara, se você, tipo, defende realmente uma causa, defende uma postura, né? Seja consistente, seja linear, né? Eu acho que antes do que profissionais de mídias sociais, somos profissionais, né? Tipo, e somos seres humanos, né? Tipo, ninguém fracassa, né? Ou ninguém tem problemas, tipo, na carreira porque estava planejando aquilo, né? Mas às vezes, por falta de gestão, por falta de planejamento, o cara acaba tendo problemas no mercado. Concordam? Então, obrigado, gente. Todo mundo expert? Bom, feliz. Tem uma lá no fundo. Pessoal, depois o material eu disponibilizo no SlideShare. Amanhã já vai estar lá online, se alguém quiser baixar.
Obrigado. Antônio. Tá ok, hein? Agora sim. Então, boa tarde, parabéns, Fernando. Obrigado. No meio da apresentação, você falou sobre eventuais profissões daqui a 10 anos. Uhum. Entre uma delas estava jornalista de dados, trabalho também com jornalismo. E algumas delas, inclusive jornalista de dados, não podem estar sendo engolidas por Big Data, por robôs, pela automatização de processos. E como que você enxerga isso na produção de conteúdo para a mídia social também? Eu acredito que a ideia, normalmente, quando a gente fala de colocar robô, né, pelo menos num futuro próximo, aí, tipo, é para fazer trabalho de robô, né, para responder tipo, coisas que são extremamente básicas, né, que a gente tem lá, por exemplo, hoje, vários chatbots rolando no mercado para fazer um trabalho de URA, que para quem trabalha com community manager, às vezes responde 10, 15, 20 vezes a mesma pergunta tipo, dentro de um Messenger. Eu acho que para isso, tipo, a automação, né? Tipo, resolve muito bem para isso. A tecnologia funciona. Eu acho que para produzir conteúdo realmente criativo, né, produzir conteúdo que emocione, que dialogue, provavelmente a gente ainda vai ter humanos fazendo isso e bons profissionais. Eu acho que a tecnologia está aí para facilitar algumas coisas, né? Antes, não que isso seja certo ou errado, antes um jornalista, para ele fazer uma pauta, ele tinha que ir lá passar 3, 4, 5 dias na rua, tomando sol, tomando chuva, tipo, para encontrar alguma informação, né? Hoje ele tem um acesso à informação muito grande, ele consegue fazer uma análise de dados e daí tipo, ter uma informação básica, né, um desk research, para ele buscar e aperfeiçoar em cima daquela pauta. Então, eu acho que, pelo menos num futuro próximo, a gente não vai ter uma substituição tão grande. Até porque, quando a gente fala de grandes instituições, a gente tem uma automação, a gente tem a tecnologia fazendo um trabalho muito forte. Né? Tipo, a gente ainda tem muita gente entrando, muita gente começando a necessitar de um produtor de conteúdo. O cara que tem hoje só um analista de mídias sociais, daqui 3, 4 anos, ele talvez vai precisar de um produtor de conteúdo. Né? Tipo, e quem tem 10 produtores de conteúdo, talvez em um ano vai estar automatizando esse processo. Então, eu acho que ainda tem espaço bastante, e a grande questão é que, tipo, cada vez mais a tecnologia vai fazer parte do dia a dia de todo profissional de comunicação. A análise de dados, o cruzamento de informação, daí quem, tipo, não se atualizar minimamente, eu acho que aí vai ficar pelo mercado, vai ficar no caminho. Respondido? Obrigado. Olá, Fernando, parabéns. Olá, obrigado. Já assisti outras palestras suas, Obrigado. né? Bom, eu sou uma microempreendedora, sou formada em jornalismo há quase 20 anos já. Não parece, mas eu já sou velha. E eu tenho me qualificado, tenho investido bastante. Há quase 6 anos que eu invisto nessa área de redes sociais, né? Eu sou de Brasília. E a minha terra, as pessoas assim, só tem assim as empresas que pegam os contratos do governo, né? Sobra o varejinho e as pessoas não entendem o que é. Ainda a gente está com esse problema, né? E assim, eu já passei por situações, inclusive, assim, de gente cobrar por post no Instagram, né? Não é só lá, viu? E, assim, é muito difícil. Eu me qualifiquei. Eu fiz uma segunda formação em designer gráfico para poder dominar todo o processo e ter como se fosse uma mini agência, né? E eu tenho muita dificuldade assim de me posicionar dentro desse mercado e principalmente assim de cobrar pelo serviço, entendeu? Porque quando você cobra o justo, a pessoa não paga, né? E quando você cobra pouco, a pessoa acha que é muito e arranca seu couro. Então, que dica você pode me dar assim para eu conseguir seguir em frente? Tá, vamos lá. Né? Tipo, primeira coisa, né? O cobrar por post aí, eu acho que esse é um dos piores caminhos que o mercado adotou e, infelizmente, é prática, principalmente quando a gente fala de freela ou pequena agência, né? Tipo, quando o profissional vai lá e cobra por post, né, ele está ignorando todo o resto, né? Ele está ignorando o planejamento, ele está ignorando a parte de monitoramento, ele está ignorando a parte de produção de relatório e, principalmente, de community manager, né? Porque ele está contabilizando a hora de fazer o post, mas esse post
post der certo e tiver lá 1 milhão de comentários, tipo, ele não está sendo pago para isso. Então, eu acho que esse é um erro grave, tipo, infelizmente a gente vê bastante ainda. Tá? Acho que o melhor caminho, né, tipo, eu como agência fiz bastante tempo isso, é, tipo, realmente valorar por hora de trabalho, né? Porque daí, tipo, se é para produzir um vídeo, você tem a hora sendo produzida, contabilizada lá, você tem que fazer relatório também, você tem que monitorar também. Eu acho que esse é o melhor dos mundos em questão de cobrança. Agora, a questão é conseguir equilibrar realmente o que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Tipo, o valor ideal é aquele que o mercado também aceita, né? Tipo, se você está com um valor, tipo, muito diferente do seu mercado, provavelmente você está ofertando algo que não atende todo o público. Quando a gente fala, tipo, de grandes empresas, já tem uma valorização maior. Mas como você falou, em Brasília, ou tipo, são as grandes agências ali trabalhando para governo e os órgãos, ou sobra o pequeno, né? Eu acho que o caminho que você fez de tentar buscar aí, tipo, mais do que produzir conteúdo, saber fazer a parte de criação também já ajuda, porque quando a gente fala do pequeno e médio, ele não tem nada. Né? Tipo, ele mal e tem a estrutura empresarial lá, que tipo, ele faz o RH, ele faz o financeiro e o administrativo, e ele não tem marketing na maioria das vezes, né? Tipo, e a agência ali, tipo, vindo com a produção de conteúdo, vindo com a criação, ajuda bastante. Mas eu acho que falta um pouco ainda, tipo, da estratégia de para onde ele tem que caminhar. O que eu tenho discutido com alguns clientes de agências menores que estão se especializando e eu entro para dar a consultoria é, tipo, tentar fazer uma oferta um pouco mais integrada, né, que tipo, atenda todas as necessidades. Se não você fazendo sozinha, mas conseguindo, tipo, o cara precisa de foto e ele vai precisar de foto para fazer um trabalho bacana de mídias sociais, não vai dar para viver só de banco de imagem, você tem um parceiro fotógrafo lá para agregar, né? Tipo, vai fazer uma cobertura de vídeo, puta, chama alguém, ou se conseguir fazer isso em casa. Mas entregar a solução completa, porque muitas vezes falta isso, né? Tipo, só criar a página de Facebook, só criar o perfil de Instagram e fazer os posts, não vai gerar a mudança no negócio, e daí ele vai falar que mídia social não serve para nada. Tá? Eu acho que é tentar, tipo, abarcar mais e estar mais próximo do negócio do cliente e talvez pensar no planejamento de marketing como um todo, tipo, no planejamento de comunicação. Eu acho que esse pode ser um dos caminhos. E daí você consegue agregar valor também. Não. Não. Gente, muito obrigado, então. Uma boa tarde para vocês. Espero ter ajudado.